Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Hoje nós vamos falar sobre religiosidade. Estamos aqui com um rapaz que trabalha nas suas atividades particulares e também pratica a religião de Umbanda. Ele é presidente de uma entidade, já tem 28 anos de prática, uma prática que ele traz da família, desde os avós. E aqui em Farroupilha ele pratica num local, um terreiro de Umbanda, há 8 anos. Eu estou aqui hoje recebendo no nosso estúdio Moisés de Xangô. Obrigado, Moisés, por ter aceito o nosso convite. Te deixo a câmera 3 para dar o teu primeiro oi. Se quiser tirar a máscara, fica à vontade. Né? Com licença, então. À vontade. Bom, já agradecendo então a TV Cidade, né, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre a religião de Umbanda. Meu nome é Moisés Xangô, como apresentaste agora, e sou presidente da Associação Cultural Umbandista de Farroupilha, né? Então essa associação que já tem 9 anos na cidade, né, e associa outras casas também, e sou dirigente de 2 casas, uma em Caxias do Sul, né, que é a tenda de Umbanda Ogum das Matas, e também a tenda Guerreiros de Luz aqui em Farroupilha. Então já venho de uma família, como falou, umbandista, né, desde dos meus avós, e sigo, na verdade, na religião, agora também agregando mais uma função de presidente da associação aí, com outras casas que nos auxiliam. Você é caxiense? Eu sou caxiense. E mora... Nasci em Caxias. E mora? Moro aqui em Farroupilha. Mora em Farroupilha. Moro em Farroupilha mesmo. Muito bem. E há quanto tempo mora em Farroupilha? Moro em Farroupilha há uns 10 anos. Logo que eu cheguei aqui, a gente já praticava Umbanda e trouxe já a ideia da própria associação para a região, que na verdade não tinha casas, mas não tinha alguém que agregasse, né, para atividades religiosas, para estudo, para ação social, que a Umbanda precisa também, né? E legalizada, no caso. Legalizada, isso. Porque qualquer um pode abrir uma casa de Umbanda ou outra religião, mas se não tiver dentro de uma entidade regulamentada, ela não é oficial, não é? Isso mesmo. O que acontece é que para se caracterizar como um culto religioso, como se caracterizar como Umbanda, é preciso seguir algumas diretrizes. E é preciso também receber uma certificação como dirigente espiritual, e para se dizer umbandista batizado, né, então, os sacramentos, a Umbanda também tem seus sacramentos, e através de uma entidade, né, que é uma associação, que pode fornecer, na verdade, certificado de batismo, casamento, então, e também até mesmo dirigente espiritual, mais adequado ao estatuto dessa associação. Então, por isso que a associação vem como uma forma de oficializar, né, as casas, os templos ou os grupos como sendo uma religião de Umbanda. A religião de Umbanda, assim como as outras que se conhece aqui no Rio Grande do Sul, como Batuque, como Quimbanda e outras, né, tantas, todas elas têm a origem na África? Não. Não? Não. O que acontece? A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. A Umbanda? É genuinamente brasileira. O que muito tem é que muitas casas acabam agregando outras religiões junto no mesmo ambiente. Por exemplo, tem casas que têm culto uma nação, os orixás, que aí sim é um culto que é de origem africana, e cultuam no mesmo espaço também, em outro momento, né, a Umbanda, e cultuam no mesmo espaço também, em outro momento, separados esses momentos, a Quimbanda. Mas tem as casas que trabalham somente com Umbanda. Né? São poucas. Hoje, se for fazer um censo, aí, são muito poucas casas que trabalham somente com Umbanda. Ela é genuinamente brasileira por quê? Ela tem cultos próprios, tanto da parte indígena, né, características da cultura indígena, características também da cultura africana, mas remodelada, né, de uma forma atender, na verdade, ao precursor, aquele que iniciou a Umbanda no Brasil. Né? E quem é esse precursor? Zélio Fernandino de Moraes. Foi no ano de 1908, 15 de novembro. Então, é uma data bem brasileira. Bem brasileira mesmo. E aonde começou essa primeira Umbanda? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o centro da... É o centro. Na verdade, começou a partir dali e se ramificou, né? A partir daquela casa foram outras casas, outras tendas que chama também, né? Tendas ou terreiros. A partir dali foi se ramificando.
foi se estendendo a Umbanda. Culto, geralmente brasileiro, que nasceu em solo brasileiro, que agrega várias culturas, e por isso que muitas vezes acaba trazendo uma certa confusão para quem não conhece. São culturas diferentes numa mesma religião. Ali a gente tem o próprio orixá, a gente tem uma forma diferente de cultuar o orixá, né, do que, por exemplo, na nação, que a gente chama o batuque, né, Rio Grande do Sul, nação é diferente, a gente cultua de uma forma diferente do que a nação o batuque, ou até mesmo o próprio candomblé, né? Já falando mais para a região nordeste, né? Principalmente na Bahia, né? Muito forte, Bahia. Né? Isso. E a Umbanda tem uma característica bem diferente. Então lá, cultua os orixás na natureza, como sendo, na verdade, energias da natureza e também qualidades de Deus, qualidades divinas de Deus. Cada uma dessas qualidades representa, vou dar um exemplo, né? Certo. Como a gente falar, por exemplo, São Jorge, a gente está denominando aqui o orixá Ogum, um sincretismo, né, que a gente usa. Então, o orixá Ogum, o que seria esse orixá? Seria a própria lei divina. Então, por isso, na verdade, a qualidade de Deus, para um bandista, quando Deus criou, na verdade, tudo, e ele criou a todos, né? Então, existem divindades as quais ele carregam a sua qualidade quase como por essência. Então, o Ogum seria a lei de Deus. Então, para a Umbanda, são essas as qualidades que se apresentam na qualidade de cultuar o orixá. A gente não cultua da forma como é na nação, como é no candomblé, o orixá em si. A gente cultua o orixá na natureza. E através dos seus falangeiros. A gente chama falangeiros, são espíritos, entidades que tiveram encarnação, que tiveram, né, a gente acredita na reencarnação, então que tiveram uma vida, né? E que, de certa forma, alcançaram uma certa evolução. E quando eles alcançaram essa certa evolução, se encaixaram dentro de algumas falanges das qualidades de Deus. Por exemplo, eu sou Moisés de Xangô, levo esse nome pelo fato de o caboclo que eu trabalho está enquadrado dentro da linha de Xangô, que seria da justiça, do equilíbrio. Então, pelo estudo, né, umbandista, a gente denomina que eu tenha nascido dentro dessa qualidade. Assim como todos os seres humanos nasceram dentro de uma qualidade de Deus, que ele manifesta. Então, por isso que são filhos de Xangô, de Ogum, Yansan, Iemanjá. O São Jorge tem a própria Iemanjá, que é das águas, né? É Nossa Senhora de Navegantes, por exemplo, né? O Xangô, no caso, é o que na religião católica? São Jerônimo. São Jerônimo. São Jerônimo. Tem outros sincretismos, mas São Jerônimo seria Xangô. São Miguel Arcanjo. São Miguel também. Também né? uma qualidade de Xangô. Muito, muito famoso São Miguel também, né? Com relação assim o que você falou no batismo, no casamento e tal, todas as outras religiões, Umbanda, Quimbanda, o próprio Batuque também tem essa sistemática de batismo? Tem os seus rituais, né, específicos para essas consagrações. Todas elas têm, né, de cada uma com a sua forma, né, mas todas têm. Então, que chama o batismo, no caso? O batismo. Aí, vamos lá. Explicando melhor quando entra para a religião, né? Certo. É a iniciação. Iniciação. Isso. Na Umbanda existe... Como a Umbanda é uma religião da diversidade, existe muito assim. São casas que são umbandistas, mas carregam, por exemplo, um pouco mais acentuada a cultura africanista, certo? E outras carregam um pouco mais ainda a parte indígena. A outra carrega um pouco mais, vamos botar assim, vindo já do próprio kardecismo espírita, certo? Então, dependendo dessas ramificações da Umbanda, existem alguns ajustes aí que cada casa tem para o ritual, para a consagração de iniciar. Mas todas elas, posso dizer, porque isso é uma base para todas as casas de Umbanda, a iniciação da pessoa que vai entrar para a religião é através de ervas. Então, é um macerado de ervas, onde é feita a consagração no ori, que a gente chama ori, é a cabeça, no caso, né? Onde seria o centro, na verdade, de todos os pensamentos, de todas as vibrações, né? E também aonde o nosso orixá rege. Né? Então, nesse momento é feito um amaci de ervas, um composto de ervas, que aí tem algumas combinações. Cada casa tem a sua combinação, de acordo com o dirigente, que é o caboclo, né? A gente chama de caboclo, que é um espírito que denomina quais são as ervas específicas para a consagração inicial naquela casa. Mas, basicamente, quem inicia na Umbanda vai através do amaci de ervas, que é um composto de ervas macerada com as mãos e rezada, né? E nesse momento ele é consagrado, né? Ele é abençoado para algumas entidades, apadrinhado também por outras entidades. E aí ele coloca um pano de cabeça, né? Onde ele deixa aquelas ervas na cabeça por um período que
depende de casa para casa, mas no mínimo um dia, onde ele pode lavar a cabeça no outro dia. Né? Isso é a iniciação. Iniciação. E o batismo e o próprio casamento, assim como na católica, tem um estudo para passar por essas fases? Como é que funciona? Isso, o que acontece? Todo estudo umbandista, ele é feito, por exemplo, cada casa tem a sua maneira. É a doutrina, né? Vamos botar assim. Tem um momento que tem o estudo, a doutrina. Então, se divide em período, por exemplo, para ensinar sobre qual é a questão do orixá, quais são a questão da incorporação, que a gente estuda bastante a parte da incorporação. E aí vem também do estudar não só como era da diversidade, estudar também até mesmo o próprio kardecismo em si, que já traz, na verdade, um legado grande de informações, a gente também acaba utilizando, a gente não dá outros nomes, não inventa outras coisas, aquilo que já está funcionando. Então, a gente estuda essa parte também. Então, antes de qualquer situação de a pessoa passar por uma outra fase, é preciso ela estar preparada, né? E aí conhecer toda a parte ritualística, o porquê de cada coisa, porque num terreiro de Umbanda você vai lá visitar, por exemplo, você vê que mas isso aqui é uma questão muito rústico, é muito... Até mesmo a fala das entidades é diferente, e parece que elas, na verdade, não são tão evoluídas. Muitos falam não são entidades evoluídas. A questão é que a Umbanda ela já tem na sua essência trazer uma forma das mais humildes das encarnações das entidades que ali vão se apresentar. Então elas vão se apresentar com uma das encarnações mais humildes. Por exemplo, um preto velho. Ele teve uma encarnação lá em África, ou veio para cá e daí foi escravizado, e acabou que ele vai ocupar essa forma, essa vestimenta para se apresentar no terreiro de Umbanda. A sua forma mais humilde. Então essa é a essência da Umbanda. Mas não que ele não pudesse falar normal, não que ele não pudesse... Então, todo esse ensinamento é dado sim para todos, né? E esse ensinamento ele é gradativo. É durante os trabalhos, durante as sessões, que é muito visual, né? E tu tem que perceber, tu tem que, na verdade, acompanhar o processo. A gente tem algumas consagrações durante o ano, que é importante, que a pessoa também tem que participar para poder ver e entender cada elemento ali colocado. Então, todo esse ensinamento, por exemplo, até chegar... O casamento, tu pode casar na Umbanda sem problema algum, por exemplo, assim, apenas tu precisa conhecer o contexto, orixá, a entidade de Umbanda, falanges de Umbanda, esse contexto. Não tem um curso de noivo, que nem tem a igreja? A gente tem um treinamento, né? Um treinamento com os padrinhos, como que entra, como que vai proceder, qual que é o processo, toda a liturgia, tem tudo isso. Né? Tem todo esse processo aí normal. Tem que saber. A gente prepara antes, né? Mas eu digo assim, não existe uma objeção, por exemplo, de tu precisa, por exemplo, ter um sacramento antes para se casar na Umbanda. Não. Você precisa ter só um treinamento. Se eu sou católico, fervoroso, vou lá e posso casar na Umbanda. Pode casar na Umbanda, porque na verdade é uma escolha. A Umbanda é sempre a primeira etapa para te poder se fazer umbandista, é preciso tu aceitar. Ele não pode ser convertido a um umbandista. Nós não podemos chamar a pessoa para se converter a Umbanda. A pessoa é quem tem que se identificar. E aí a gente chama de que seja um chamado, né? Onde a pessoa é chamada para esse trabalho aí. Então, todo o trabalho, como eu estava explicando dentro da Umbanda, tem um porquê, tem uma explicação. Parece rústico, né? Mas os elementos que se utiliza, as vestes, muitas vezes, que na Umbanda se padroniza o branco. Tá? Tem algumas casas que utilizam outras cores, para denominação de linhas, falanges, mas literalmente o branco se utiliza. Utiliza-se as guias, né? Cada uma representando uma linha de um orixá, de um caboclo. Então, assim, é uma sequência de fatores que tem explicação. Porém, para quem é leigo e que vai só fazer uma visita, ele olha de fora e vai achar que aquilo... Mas para que tudo isso, né? Alegorias. Alegorias. Para que toda essa alegoria? Na verdade, para nós, existe muito a questão energia. Né? Tudo vibra. Tudo é energia. Tudo, na verdade, que Deus criou, se move. Então, a gente precisa, na verdade, entender que não são os elementos. Não é a guia, não é a vestimenta, não são as imagens. A gente não tem adoração às imagens, como muitos pensam, né? Eles têm uma imagem, um congá, que a gente chama de congá, o altar. Sim. Umas imagens lá e eles adoram as imagens. Não. A gente tem uma consagração. É um simbolismo. Um simbolismo, isso mesmo. Onde que todas essas imagens levam também uma preparação de ervas para ser colocada naquele lugar. E também, e aqui o congá, o altar, é onde todo mundo se volta em oração. Esse lugar, para nós, é um lugar que magnetiza muita energia. Porque todas as orações de pedidos são feitas de frente a ele. Então ele magnetiza muita energia. E da mesma forma que ele magnetiza a energia, ele também expande essa energia.
Então, cada consagração através dos elementos, ervas, eles são feitos de acordo com a linha e falange daquela entidade, e não pela imagem. Muito bem. Tanto que a gente vai convertendo isso em vibrações, energias. Tá. Legal, é um simbolismo que a pessoa até... Identifica. Ele vai lá ver, mas tem que acompanhar para saber a profundidade do negócio, né? Isso aí. E assim, com relação às demais, assim, não é depreciativo, mas as pessoas entender o que é Umbanda. Por exemplo, o que mais diferencia a Umbanda do Batuque, da Quimbanda, dos outros, assim? O que vocês não fazem, por exemplo, que os demais praticam, né? Qual é o primeiro diferencial, assim, da Umbanda? Então, o primeiro diferencial é a questão também de como a gente faz o nosso processo de oferendas, né? De oferendar as entidades, e também oferendamos de uma forma diferente, mas oferendamos o orixá também. A diferença está na parte, por exemplo, do sacrifício animal, ou sacralização, como é muito colocado, na verdade, na parte da nação, candomblé, quimbanda. Então, a Umbanda não pratica o sacrifício ou a sacralização animal, é só trabalha através de ervas, frutas, flores, e tudo que for colocado, e não é assim sempre. Na verdade, são momentos que há necessidade, que são colocados pela própria entidade, para converter em uma energia que possa ser utilizada física e espiritual para uma causa. Saúde, para ajudar a pessoa em algum propósito, mas para qualificar alguma falta que a pessoa tenha. Mas não são as frutas em si. A gente vai até um mato, né? E não deixa nada. Aí está a questão da diferença de algumas outras situações. Não digo da Quimbanda, da nação e do candomblé, que eu acredito também que para serem sérias, para realmente seguir dentro dessa fundamentação, é preciso tomar o cuidado também com a natureza. Que não se pode depositar nada de vidro, garrafa, de nada que não caracteriza essas religiões. E a diferença maior está nisso, da Umbanda para o candomblé, para a nação, para a Quimbanda. É a questão que a Umbanda não se utiliza do sacrifício animal. Não tem galinha, não tem bode, não tem nada. Não se usa o sangue. Não se usa o sangue. Se usa, na verdade, nosso elemento é as ervas. Então a gente trabalha com as ervas, e isso todas as casas de Umbanda. Não estou falando assim, talvez muitos podem dizer, mas vai surgir muitas situações que dizem, mas tem casas que se utilizam disso. Como eu falei, existem muitas ramificações que trouxeram algumas outras qualidades ou culturas inseridas dentro do mesmo local, e aonde se pratica em determinada religião nesse mesmo local, e aí já se utiliza também, já traz para a Umbanda em algum momento ali aquele processo, mas não que isso caracteriza a Umbanda. A Umbanda não tem essa necessidade. Ela já nasceu com esses princípios estipulados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas através do seu médium, Zé Efraim de Moraes, quando instituiu a religião de Umbanda. Mas assim, a farofa, por exemplo, que é uma oferenda, ou a vela, isso é normal. Sim, normal. A farofa, na verdade, até a gente utiliza nas oferendas, e utiliza também até mesmo em algumas festas, né? Que a gente tem também, onde é oferendado ali a farofa, a gente também distribui as frutas, em algumas festas também é utilizado. As festas da Umbanda são muito boas, eu já fui quando era jovem, e se come bem, né? Fora, é uma festa, né? Festas de Ogum, né? Isso, em abril a gente tem festa de Ogum, 23 de abril, a gente tem, então todo mundo faz o quê? Aí a gente não faz sacrifício animal, né? Mas o churrasco gaúcho vai ter. Não, mas daí faz parte, né? Não que a gente vai fazer disso um ritual, a questão é que a gente faz o churrasco, é a comida, todo mundo vai confraternizar também, a gente faz frutas e tudo mais, distribui para todas as pessoas que são abençoadas, né? Para que possa daí converter também na questão de prosperidade, de saúde para essas pessoas. Essa é a nossa visão em cima de tudo. A gente tem como sagrado, desde do elemento de uma vela, ou do próprio elemento fogo, até o alimento que se entrega para a pessoa. E tem também uma voltada para as crianças, né? Que é com muito doce. Sim, Cosme e Damião. Cosme e Damião, Então, que também no católico também é Cosme e Damião. Também, né? Também. Nós podemos chamar também de beije, né? Que traz já uma nomenclatura africanista, né? Africanista. Certo? Mas é Cosme e Damião. A Umbanda também tem a festa de Cosme e Damião, onde há doces, né? Tudo mais para as crianças. Faz uma mesa, essas crianças vão lá também, recebem esses doces, com um pacotinho de doce. Sim, essa eu me lembro também, que era uma... A gente ia porque a família, alguns iam, né? Então levavam a gente porque era um evento, né? Naqueles dias, né?
E lotava-se, era um salão assim gigantesco, né? Sim. Todas essas festas elas lotam, né? É bacana, né? Porque nesses dias os associados, vamos dizer, do teu terreiro, levam convidados também, né? Sim, familiares, amigos, pessoas que vão lá. Porque o terreiro de Umbanda, além de ele fazer essas homenagens, essas festas, ele também tem uma questão muito da questão da caridade, da ajuda. Então essas pessoas vão tomar um passe, né, de energização, de proteção, com as entidades. Fazer um descarrego? Um descarrego, E também um aconselhamento com essas entidades. Muitas pessoas estão com algum problema, muitos se tem, hoje, na maioria das vezes, é depressão e outras coisas, e aonde também tem esse aconselhamento com as entidades, que aí também esse processo de elas ter esse atendimento diferenciado para cada um, onde um vai ter uma composição de um banho para fazer, para poder ajudar ela na questão energética. Banho de ervas, no caso. Banho de ervas. E assim, essa parte do aconselhamento é feito individualmente ou é ali no terreiro junto, assim? Isso, a gente tem assim, durante a sessão, durante o trabalho, o momento do passe, e depois tem um momento onde é chamado as pessoas que precisam conversar ou ter esse aconselhamento, para elas passar então com as entidades. Aí é um outro momento, elas vão passar com a entidade. Entidade que tu diz para os leigos é a pessoa que incorpora o espírito. O espírito. O espírito é uma entidade, a gente chama, né? O espírito ali incorporado no médium, que vai trazer, na verdade, essa comunicação, esse aconselhamento. E para chegar no médio, aí sim, aí tem um estudo, um desenvolvimento para isso? Desenvolvimento mediúnico, né? Onde sim, a incorporação, né? A Umbanda, ela tem a questão da incorporação desse espírito, mas é preciso estudar até mesmo a questão do material do kardecismo para entender essa parte toda da incorporação. É da mesma veia, vamos botar assim, tá? Só que a questão também da Umbanda, a diferença é que além da própria comunicação do espírito, existe toda uma movimentação. E é por isso que as pessoas, às vezes, elas não entendem isso. A dança da dança da entidade, o giro que ela faz, tudo mais, ela dança, ela interage, porque ela é corpo e espírito em movimento. Essa energia desse movimento é uma energia que está ali vibrando, que vai ser para o médium e para quem também vai receber essa energia. Então, o movimento, a dança, não é só uma dança. Por trás disso, existe uma movimentação de energia para ajudar quem está ali precisando. Não é só um ritual, é uma... Não, é um momento realmente de recolhimento de uma energia para poder auxiliar outra pessoa. E essa parte da incorporação, assim, a pessoa tem que ter a veia para isso ou ela desenvolve? Então, é preciso ter pelo menos uma como é que eu vou te falar assim, um compromisso, um chamado, né, para realmente tu trabalhar como médium bandista. Vamos supor assim, existem diversos tipos de mediunidade, diversos tipos. Nem todos são para uma mediunidade de incorporação umbandista, certo? Existe o médico que psicografa, existe o médico só de comunicação, existe aquele que dá só a passagem para uma entidade vir se comunicar, então de repente alguém que está precisando de ser ajudado, um espírito que está ali enfermo. Então, para a Umbanda, é preciso ter... A gente pode preparar a pessoa para chegar, mas se ela não tiver esse propósito, ela vai aprender tudo, ela tem... Todos nós, acreditamos que todos nós temos uma certa mediunidade, apenas uns vão manifestá-la, outros não têm a necessidade de manifestá-la. São missões diferentes. Então, é preciso entender se a pessoa tem essa missão. A grande maioria das pessoas que entram para a Umbanda são pessoas que têm essa missão. Então, na verdade, já vem por um processo... talvez de problemas que vai enfrentando com essa mediunidade, de não entender essa mediunidade, e aí a gente vai lapidando, a gente vai doutrinando, né, para a pessoa realmente entender como que funciona a incorporação na Umbanda, como que a entidade chega, como ela se aproxima. Não que ela vá tomar o médium, por exemplo, o médium vai ficar lá e ele não vai saber de nada, não. Existe uma mediunidade consciente. Vamos botar 98% dos médiums conscientes, eles são conscientes. Porém, em alguns momentos não dominam a informação que chega, a movimentação que faz, e isso é gradativo. Tem horas mais, horas menos, mas e existe aqueles médios, muito poucos, que são inconscientes, muito poucos. Mas isso não desmerece, na verdade, o trabalho do guia, porque todas as recomendações feitas, elas são feitas de uma forma que venha trazer algum benefício para aquela pessoa que está ali. Para a Umbanda, não existe fazer a maldade, já partindo desse princípio. É uma grande diferença já. Uma grande diferença. Qualquer casa, qualquer grupo, qualquer ritual que se faça, não pode, por exemplo, você não vai ouvir um bandista dizer assim, faço amarrações, trago o seu amor de volta em tantos dias,
faço a maldade para o fulano e tal. Se está falando dessa forma, não é caracterizado como Umbanda. Por isso a gente é muito preconceitualizado, porque as pessoas não têm informação de acordo, né, o que é Umbanda, e nós acabamos levando todo esse legado. Então são pessoas que às vezes se utilizam da questão da renda, né, que vem por detrás disso, né, para poder trazer a resposta para a pessoa imediata, que não é assim. A gente sabe que não é assim. E os trabalhos normalmente são caros, né? Quando as pessoas fazem, né? Exigem altas somas de valores, às vezes, né? E a pessoa naquele momento de... fragilizada, ela vai acabar entendendo como aquilo primordial. E às vezes funciona, claro, a grande maioria funciona pela tua fé. Sim. Deposita a tua fé. Agora, para Umbanda, por exemplo, não só eu, existem muitas pessoas. Dá um exemplo, eu não vivo da religião. Tu tem uma atividade profissional. Eu tenho uma atividade profissional à parte, sou uma pessoa como qualquer outra, trabalho, chego à noite em casa, e aí à noite é o meu trabalho nas sextas-feiras, em Farroupilha, no terreiro, onde eu abro aí eu sou um dirigente espiritual. E onde é que é o teu centro, o teu terreiro? No bairro Monte Verde, do Lodge. E sempre foi ali desde o começo? Sempre desde o começo, foi sempre ali. A gente instituiu a casa, né, onde eu moro, e ao lado a gente construiu então esse terreiro. A construção foi uma ajuda em comum de todos do grupo mesmo, né? Que um trabalho de longo prazo, lógico. A longo prazo, foi a longo prazo. A gente começou, para gente ter uma noção, em Caxias do Sul tem uma casa grande lá também. Aí, ao total de médiuns das duas casas, a gente chega ao total de 60 e poucos médiuns. É bastante. São 30 cada um. Então, a gente começou numa salinha, na verdade, o nosso ritual aqui em Farroupilha. E aí, aos poucos, foi aumentando. Hoje deve ter, olha, vamos te dizer aí, uns 90 metros quadrados, mais ou menos. Já é um bom espaço assim, para trabalho. E em Caxias, um espaço também mais ou menos desse mesmo porte. Mas aí já é minha mãe quem começou lá, né, em Caxias. Eu só estou dando continuação, né. Então, começou pelos teus avós, a tua mãe... E hoje tu tem o teu próprio terreiro. Isso. Na verdade, eu comecei o trabalho mesmo como na Umbanda com minha avó. Com a avó. Com minha avó. Aí, depois da minha avó, minha mãe continuou trabalhando com minha avó. Depois instituiu, ela foi consagrada também, instituiu o terreiro de Umbanda, Alguma das Matas, em Caxias do Sul. A partir dali, eu continuei, de certa forma, o trabalho em conjunto com minha avó. E depois eu parti para um trabalho com minha mãe, que ela precisava também de ter alguém ali também para auxiliar. E aí dei continuação até quando ela faleceu, e aí eu continuei esse legado, na verdade, com os médiuns da casa lá ainda, ativa, né, no mesmo espaço. Então eu continuei esse legado lá, aos sábados, que é a sessão lá, e aí eu já tinha instituído aqui em Farroupilha, consagrado por ela, né, instituído aqui em Farroupilha, e aí trabalho às sextas-feiras em Farroupilha. Então é corrido, mas é gratificante. Isso aí, uma escolha, né? É uma escolha. E como tu veio parar em Farroupilha? Então, eu vim parar em Farroupilha, minha esposa tem parentes aqui em Farroupilha, né? E a gente estava procurando um local para a gente construir, né? Mais calmo? Mais calmo, isso. A gente estava em Caxias, aí aconteceu, tudo foi acontecendo, né, na verdade. E aí a gente veio aqui visitar, vimos uns terrenos, tinha um feirão aqui, no Monte Verde mesmo. Aí a gente identificou um terreno lá, acabou que a gente fechou o negócio. Legal. E aí começamos a construção, e aí viemos morar para cá, não me arrependo. Na verdade, meu trabalho, como eu trabalho bastante externo, né? Então, diferente de eu estar aqui em Farroupilha, porque eu estou em Canoas, eu estou em Santa Rosa, eu estou em Caxias, eu estou... tu gira bastante. Sim. Então, e a tua profissão é? Eu sou técnico de usinagem. Técnico de usinagem. Na verdade, eu sou técnico de aplicação, né? De ferramentas para usinagem. Dou treinamento também nessa parte. Tá. Então, por isso que tem todo esse desenvolvimento de falar aí. Na verdade, acho que é um costume de tanto estar falando, né? Muito bem, Moisés de Xangô. Por incrível que pareça, já passou meia hora praticamente, né? Passou rápido. Moisés, te agradeço por ter vindo. A casa está à disposição para um outro bate-papo no futuro que você acha que é oportuno. E te deixo, então, com a palavra final na câmera 3 aí para se despedir por hora dos nossos telespectadores. Tá bom. Agradeço de novo, né? TV Cidade, a tua pessoa também, de todos, né, que trabalham aí. E assim, eu acho que é bem importante, até da parte de vocês, ter feito esse convite, para que a gente possa trazer um pouco também do que é realmente a religião de Umbanda, né? Assim como é importante também falar de todas as outras religiões. A Umbanda, ela não prega a segregação, né, das religiões ou a discussão da religião. Ela prega, na verdade, que todas são caminhos, né? Todas são um caminho que vão levar para o mesmo horizonte.
Então, é bom que se abra esses espaços para a gente poder colocar o que é realmente Umbanda, porque hoje o que mais se encontra no veículo de comunicação, não digo em todos, mas alguns, é a desinformação acerca desse tema, acerca da Umbanda, o que é Umbanda? Umbanda para nós é a manifestação do Espírito para a caridade. Fora disso, não pode ser qualificado como Umbanda. Então, agradeço a todos também que estão assistindo, né, que possa ter ficado alguma informação produtiva aí acerca da religião de Umbanda. Meu agradecimento em nome da Associação Cultural Umbandista de Farroupilha, né, da tenda de Umbanda Ogum das Matas, da tenda de Umbanda também Guerreiros de Luz aqui de Farroupilha. E de todos os amigos umbandistas também, das casas que são associadas à associação. Muito Meu bem. agradecimento.